O corpo de Bruno Covas deixou a prefeitura por volta de 2h30 da tarde, depois de uma rápida missa com a presença do governador João Dória, do agora prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do filho dele, Tomás, de 15 anos, poucos amigos, poucos familiares, uma missa bastante restrita por causa do novo coronavírus. E depois esse corpo, o caixão, saiu em carro aberto, num carro do Corpo de Bombeiros, para um cortejo, para essa última homenagem aqui pelas ruas de São Paulo. Esse cortejo já passou pelo centro, deve passar daqui a pouquinho aqui pela Avenida Paulista. A rua já está bloqueada no sentido do Paraíso, o cortejo vai até a Praça Oswaldo Cruz. Muitas pessoas já estão aqui aguardando a chegada desse carro do Corpo de Bombeiros com o caixão do prefeito Bruno Covas para essa despedida. Depois desse cortejo, o corpo segue para Santos, onde será o sepultamento no cemitério do Paquetá, a cidade natal do prefeito Bruno Covas. E nesse cemitério também foi enterrado lá o ex-governador Mário Covas, que também morreu de câncer, avô de Bruno Covas. A morte dele foi confirmada hoje de manhã, às 8h20 da manhã, no Hospital Sírio-Libanês. Ele que lutava contra um câncer desde 2019. Esse câncer no sistema digestivo, depois teve metástase nos ossos e no fígado. Na sexta-feira, ele teve uma piora, estava internado no hospital desde o dia 2 de maio, e ele teve uma piora e o boletim médico dizia que o quadro era irreversível. Ele foi sedado e depois disso teve mais alguns momentos com a família, mas hoje cedo os médicos confirmaram o óbito de Bruno Covas. Quem fica no lugar dele é Ricardo Nunes, que foi vereador por 2 vezes aqui em São Paulo e se elegeu no ano passado como vice-prefeito da capital paulista, com o Bruno Covas como prefeito, que é do PSDB. Ricardo Nunes é do MDB. Nas redes sociais, muitas reações quanto à morte de Bruno Covas, políticos de vários partidos, inclusive que fazem oposição ao PSDB. Por exemplo, como Flávio Bolsonaro e Dilma Rousseff, e o próprio Guilherme Boulos, que perdeu em segundo turno a disputa eleitoral aqui na capital paulista no ano passado. Agora, esse cortejo está chegando já próximo aqui ao prédio da TV Gazeta, vai bem devagar e uma fila de carros bastante longa que saiu da prefeitura ali no viaduto do Chá, no centro da capital, e agora já se aproximando aqui do prédio da TV Gazeta. Como eu dizia, muitas reações nas redes sociais de políticos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, muitos políticos, inclusive de oposição ao PSDB, e todos dando as condolências aos familiares e também aos colegas de partido de Bruno Covas do PSDB. Ele lutava contra o câncer, tinha feito imunoterapia, radioterapia, quimioterapia, mas mesmo assim ele continuava trabalhando, despachando inclusive das vezes internado, e no início do mês ele pediu licença para o cargo, então Ricardo Nunes já estava atuando como prefeito em exercício e agora será oficializado. Na prefeitura a gente acompanhou a missa agora à tarde e lá estava o governador João Dória e também o secretário de Saúde Municipal, Edson Aparecido, que tem feito o trabalho muito próximo no combate à Covid-19 aqui na capital. E ele falou algumas palavras com os jornalistas, disse que o projeto aqui de São Paulo não era um projeto só do Bruno Covas, era de um partido todo, tudo isso foi construído, então que com a chegada de Ricardo Nunes à prefeitura, nada muda do que já tinha sido feito, do que já tinha sido planejado para a cidade. Mas agora é momento de despedida, que as pessoas, inclusive aqui na Paulista, a gente consegue observar muita gente já esperando que esse cortejo passe por aqui, algumas pessoas com bandeiras brancas. Na porta da prefeitura, a gente estava acompanhando, muitas pessoas com balões brancos aplaudiram muito a saída do corpo de Bruno Covas e também com a bandeira do Santos. Santos é o time de coração da família e também
era o time de coração de Bruno Covas, inclusive quando ele estava doente, já lutando contra o câncer, foi muito criticado, porque no meio à pandemia foi a um jogo do Santos com o filho, mas ele disse que aquele era um momento muito importante. Frente à doença, ele tinha que aproveitar alguns momentos e acabou indo nesse jogo e disse que não se arrependia de assistir ao jogo de futebol do Santos. E agora vou mostrar aqui um pouquinho essa chegada do carro do Corpo de Bombeiros, que já se aproxima aqui do prédio da Avenida Paulista, do prédio da Gazeta, Paulista 900. Esse cortejo vai até a Praça Oswaldo Cruz. Como eu disse, depois segue para Santos, onde haverá o sepultamento ainda hoje. Não tem um horário exato para esse sepultamento, mas está confirmado que será ainda hoje. Santos decretou luto de 3 dias e aqui na capital paulista, com a morte do prefeito, 7 dias de luto oficial. A bandeira de São Paulo, ali na prefeitura, está a meio mastro. A gente lá na prefeitura acompanhou muita gente esperando para fazer esse adeus, para prestar essa homenagem, e inclusive com cartaz dizendo que agora é a hora de descanso para o prefeito Bruno Covas. Então, a gente está aguardando aqui, já tem aqui se aproximando alguns carros da polícia, né? Porque o cortejo vem com, primeiro, essa segurança. Há pouco a avenida foi completamente esvaziada de carros no sentido do Paraíso. No sentido contrário, a gente vê que o trânsito continua liberado, mas a gente já começa a ver, inclusive, muitas pessoas andando em frente ao caminhão do Corpo de Bombeiros. Essa bandeira que foi colocada em cima do caixão, branca e vermelha, e esse cortejo está já se aproximando com muitas bandeiras, inclusive com o nome de Bruno Covas, porque no ano passado ele concorreu à Prefeitura de São Paulo, aí já como prefeito. Antes ele já era prefeito de São Paulo, mas ele tinha sido eleito como vice de João Dória, que depois concorreu ao governo de São Paulo e se afastou da prefeitura. E aí quem tinha assumido era Bruno Covas. No ano passado, na eleição à prefeitura, ele ficou em segundo turno com Guilherme Boulos, que também prestou condolências hoje à família, e em vários momentos, inclusive durante o embate eleitoral, chegou a dizer que Bruno Covas era uma pessoa importante na política pelo nível de debate respeitoso. Inclusive, quando ele perdeu as eleições, ele fez um elogio a Bruno Covas nesse sentido, de não apelar para baixarias e de sim discutir política, pontos de vistas e ideias diferentes, mas com respeito, ou seja, fazendo política como se espera. E agora a gente começa a ver as pessoas fazendo esse cortejo. É bastante emocionante, viu? Aqui vai bem devagar, mas a gente consegue ver que tem muita gente acompanhando essa homenagem a Bruno Covas. Ele tinha 41 anos, morreu bastante jovem. Ele descobriu com 39 que tinha um problema, um câncer no sistema digestivo. Fez vários tratamentos e aí acabou tendo a metástase confirmada. Isso foi no ano passado, e aí nos ossos e também no fígado, e acabou não resistindo. Mesmo ele tendo vencido as eleições, ele emagreceu muito nos últimos meses. Quem assumiu realmente, pelo menos o combate à Covid, foi o secretário municipal Edson Aparecido. Ficou muito à frente desse embate ao novo coronavírus aqui na cidade de São Paulo. Vou deixar aqui algumas imagens que já se aproximam, a gente já começa a ver carros. Dá para ver? Então, a gente já começa a ver aqui os carros chegando e as pessoas andando com faixas em homenagens a Bruno Covas. Aqui na região da Paulista, muitos helicópteros também para mostrar esse momento de despedida, um momento emocionado de muitos, inclusive, participantes do PSDB. A gente via na prefeitura muitas bandeiras com o nome do partido, mas também muitas pessoas que vêm de outros lugares, que não são ligadas necessariamente à política partidária, para fazer esse adeus. A gente percebe aqui que a Paulista está parada para ver esse momento, esse cortejo, e essa medida ela foi tomada para que se evitasse aglomerações
principalmente em locais fechados. Então a missa na prefeitura foi reservada aos mais próximos, menos de 20 pessoas ali dentro, que inclusive com um certo distanciamento das cadeiras e etc., para fazer as preces, e depois o carro saiu com o corpo de Bruno Covas, aí o carro aberto, se aproximando aqui da Avenida Paulista, do prédio da Gazeta. Está na Avenida Paulista, no sentido do Paraíso, o trânsito foi bloqueado para essa homenagem, então. E aí nos cartazes a gente observa aqui muitas frases, né, e falando exatamente isso. Bruno Covas, prefeito do Brasil, ele foi apontado por muitos políticos como uma liderança que seria bem promissora da nova geração, inclusive dentro do PSDB. Ali diz: abaixar a cabeça de jeito nenhum. Bruno Covas, o maior prefeito do Brasil, ele foi o prefeito mais jovem a assumir a prefeitura de São Paulo e também é o primeiro prefeito de São Paulo a morrer durante o mandato. A gente vê então 45 é o número do PSDB, que foi usado muito durante a campanha eleitoral no ano passado, essas bandeiras, e ele era um nome bastante importante dentro do PT, dentro do PSDB paulista. Então essas faixas dizendo luto, e é uma emoção para muitas pessoas que participam, porque Bruno Covas estava no PSDB e na política partidária há muito tempo. Ele foi deputado, eleito deputado por 2 vezes, foi secretário no governo paulista, e aí a gente percebe que as pessoas pararam para acompanhar esse cortejo, muitas pessoas fazendo vídeos, e o carro do Corpo de Bombeiros agora se aproximando aqui, já bem próximo, com o caixão, para que as pessoas possam participar dessa despedida, já que o prefeito de São Paulo estava aqui, estava muito próximo da população desde quando assumiu a prefeitura, ainda quando era vice de João Dória. Agora, ok, a gente volta dentro de mais alguns durante a programação, no jornalismo da TV Gazeta. E esse é o momento aqui final, com o corpo de Bruno Covas passando pela Avenida Paulista, aqui em frente ao prédio da TV Gazeta, Paulista 900. É a hora da despedida e ali atrás uma fila enorme de carros para essa despedida. Então, a qualquer momento, voltamos com mais informações dentro da programação no jornalismo da TV Gazeta.